Então, vamos lá. Antes de iniciar a reforma, então, como eu falei, a gente tem alguns requisitos necessários dentro da norma, antes de começar a executar a obra, durante a execução e outros requisitos que são depois de encerrada a obra, a parte mais documental. Então, antes, o que é necessário antes de uma reforma de apartamento ou de uma sala comercial dentro de um condomínio, dentro da Lei 16.280? Então, a gente precisa dispor do regimento interno, de como funciona aquele edifício, tá? Como é que é o funcionamento de parte de horário, como é que tem muitas obras de reformas em apartamentos que você não pode trabalhar de sábado, não pode trabalhar, de repente, a partir só das 9 horas da manhã, tá? Porque, de repente, tem moradores que dormem até mais tarde. Então, tem algumas limitações e do funcionamento você precisa conhecer. Existe também, é obrigatório que todos os condomínios tenham um manual de operação. Tá? Quando eu, por exemplo, construí esses apartamentos de alvenaria estrutural, eu fiz um manual explicando exatamente como utilizar o apartamento, qual era o tipo, né, de tubulação, qual a pressão d'água, qual a parte elétrica, né, quais os equipamentos possíveis, né? Então, tudo isso existe nesse manual de operação. Então, quando nós vamos fazer uma reforma, a gente precisa conhecer isso, tá? Para a gente saber se, de repente, o cliente quer... muitas vezes você só tem, por exemplo, 110 e o cliente quer colocar aquecedor aqui, aquecedor ali, ar-condicionado, de repente você vai começar a enxergar a obra e as necessidades dessa obra diante do manual de operação, beleza? O que nós precisamos também? Pedir toda a documentação, né, que é também característica do histórico, como o Flammarion falou, né? A gente começa a saber quando que foi executado, quais são os projetos que foram aprovados em prefeitura, se existem outros tipos de projetos complementares, né? Tipo projeto estrutural, elétrico, hidráulica. Então, tudo isso é necessário antes que a gente vá começar a fazer qualquer coisa, senão a gente pode entrar em frias, né? Modificar em coisas erradas, tá? Então, a própria norma já nos aconselha a fazer isso, e é o caminho correto, ok? Então, o manual de manutenção, que o Flammarion está falando aqui, né? Uso e operação, NBR 14037, muito bom. Então, através realmente dessa norma, a gente tem esse manual, né, que é exigido na hora que quem constrói, tá? Os construtores, tá? O incorporador. Tá? Depois eu vou dar uma aula sobre isso, né? Quando se constrói, tem a figura do incorporador, o dono do terreno, tem a construtora, né? Tem os clientes e tem, muitas vezes, imobiliária no meio que faz a parte de vendas. Tá? Então, esse é um outro assunto que já me pediram, a gente vai, sim, falar um outro dia sobre incorporação de edifícios. Mas, vamos lá, prosseguindo. Autorizar a entrada de insumos, tá, e contratados. Então, isso também é muito importante. Por quê? Porque tem que ter uma ordem. O condomínio, ele precisa estar ciente quais são as pessoas, quantas pessoas vão entrar, porque existe uma segurança, né? Existe todo um aparato, né, tecnológico, muitas vezes, de segurança, que justamente, numa situação de obra, pode acabar entrando alguém se fazendo, né, de funcionário, se fazendo de pedreiro, de eletricista, para outros fins. Então, para que não ocorra isso, precisa, né, infelizmente, porque na verdade é chato, né, a gente tem que tomar muito, às vezes atrasa o serviço da gente por essa parte burocrática, mas é necessário. Tá? Então, diante disso tudo, claro, o plano de reforma, a RT, tudo isso, o síndico, que é o maior responsável, ele é que vai, durante as reuniões que existem, as assembleias, tem que sempre deixar muito claro que a responsabilidade do síndico é muito grande aí, porque uma reforma feita sem comunicação pode gerar grandes transtornos, não só na própria estrutura do prédio, mas também com a operação, né, com o envolvimento com as pessoas, né, que utilizam aquele condomínio. Né? Então, aí vem a comunicação, né, com os outros usuários. Então, o ideal é que vai ter uma reforma, aí o síndico, através de uma comunicação, hoje em dia se faz muito por WhatsApp, eu mesmo moro em apartamento, e a gente, então, pelo WhatsApp, existe o grupo do prédio, né,
e aí eles mandam lá, falam, ó, o apartamento número 94 vai fazer reforma durante tal dia, vai de tal horário a tal horário. Então, infelizmente, às vezes faz um barulho, faz uma sujeira, mas a gente sabe que isso pode ocorrer, mas pelo menos você já está sabendo, os moradores ficam sabendo. Então, isso é importante, ter todo esse trâmite para que o síndico possa também fazer o seu lado. Ok? Vamos lá? Valeu. Se tiver mais